Sem sombra de dúvidas, na minha opinião, Sokka, ou Sokka, não sei como você chama, é um dos personagens que mais evoluíram em Avatar, a lenda de Aang. E por que não a gente não vê uma análise bem primorosa dele? Então, esse é o vídeo que a gente vai assistir hoje, que é o Sokka. Como criar o idiota perfeito? Do meu mano Daniel Moraes. Já sou inscrito, já tô deixando o like, sem mais delongas. Vamos dar play nesse vídeo que eu tô bem curioso pra saber o que ele acha do Sokka. Toda obra de ficção tem um personagem em comum que é muito importante, o idiota. Também O conhecido como um alívio cômico. Personagens que estão lá para deixar a obra um pouco mais divertida e leve, para dar um suspiro em toda aquela tensão e seriedade. Mas criar um idiota é um desafio muito maior do que parece. Qualquer errinho você pode acabar com um personagem chato e desinteressante. Verdade. Então, como criar um idiota perfeito? Não que o Mestre Kami, vamos Discord, não sei se é meme, não sei, mas o Mestre Kami, pra mim, ele é um excelente personagem, também é alívio cômico, então eu acho que ele mandou esse memezinho aí pra me provocar, tá ligado? Mas vamos lá. analisar no vídeo de hoje, através do melhor deles, o Sokka. Melhor, hein? Melhor, hein? Chupa Inosuke Zenitsu, hein, do Demon Slayer. Só que é o melhor. Pega a visão. Tribo da Água. No início da história, o Sokka tem tudo pra ser um personagem chato e sem graça. Afinal, ele é um cara normal e sem poderes em um mundo cheio de dobradores. Verdade. Alguém que nem sequer gosta ou respeita a cultura da dobra, que é só a coisa mais importante do universo de Avatar. Isso fica bastante claro na relação que ele tem com a própria irmã, Katara. Ambos perdem a presença dos pais muito cedo por conta da guerra contra a Nação do Fogo, que havia invadido a tribo da Água do Sul e levado todos os dobradores embora. Bom, Sim. não todos. Katara havia sido salva pela sua mãe, que a escondeu e se entregou no seu lugar. E foi justamente por isso que ambos os irmãos precisaram amadurecer rápido demais e cedo demais. Katara tomando o papel da mãe, cuidando do irmão, e o Sokka tomando o papel do pai, tentando proteger a vila. E isso inclusive gera uma relação bem complicada entre eles, que vivem brigando e discutindo. Pra piorar, o Sokka é bastante Irmão, né? Irmão briga mesmo. Quem nunca? machista no começo da história, isso Bem é inegável. machista. Mas um ponto muito importante na história é que ambos eram apenas crianças, e crianças aprendem com os adultos. Sokka estava reproduzindo um discurso que aprendeu dentro da própria vila, um discurso que colocava sobre ele um peso bem maior do que deveria, o papel de um homem protetor, mesmo que ele ainda fosse só um garoto. Afinal de contas, a tribo ainda estava cheia de mulheres adultas, que poderiam se tornar as novas guerreiras protetoras da vila, mas esse papel foi dado ao Sokka, um garoto de apenas 15 anos. Então sim, o Sokka é machista no começo da história. 15 anos quando a gente conhece ele, tá? Mas foi dado antes ainda. Então, esse fardo aí é pra um garoto bem jovem, bem inexperiente, mano. E isso é fundamental no seu desenvolvimento, já Verdade. que ele também vai simbolizar junto com a Katara a evolução dessa cultura ultrapassada. Em meio a muitas brigas e discussões, eles acabam liberando um garoto que estava preso em um iceberg, simplesmente o Avatar, mas eles ainda não sabiam disso. Depois disso, Katara e Aang acabam ativando uma armadilha em um antigo navio da Nação do Fogo, e por isso Sokka, já sabendo que a Nação do Fogo provavelmente estaria a caminho, expulsa o Aang da vila para proteger a todos. Afinal, era seu trabalho manter todos em segurança. Zuko e seus soldados realmente chegam à pequena vila, e Sokka até tenta lutar, mas obviamente é inútil. Ele é apenas simplesmente jogado pro lado, afinal seu inimigo é simplesmente o príncipe da Nação do Fogo, um dos maiores dobradores da sua nação. Aang então é capturado e agora a tribo da água estaria em paz novamente. Esse era o momento perfeito para Sokka e os demais simplesmente continuarem seguindo a vida. Afinal, o forasteiro havia ido embora e agora eles poderiam seguir como antes, como se nada tivesse acontecido. Mas não é isso que ele decide fazer. Ao contrário do que Katara esperava, Sokka decide salvar o Aang. E durante esse salvamento, a Katara, que ainda não controlava muito bem os seus poderes de dobra-água, acaba congelando Sokka. E então ele diz algo que resume muito bem como ele se sentia em toda essa situação. Eu sou só um cara com um bumerangue. Eu não pedi esses voos e essas mágicas. Ai. E era exatamente isso. Ele era só um cara normal, voando em um bisão gigante, uma dobradora de água e um mestre do ar. Sokka estava literalmente entrando em um novo mundo. Mas, bom, é assim que toda jornada incrível começa. E é aqui que a do Sokka estava prestes a mudar completamente. Verdade. Caminho do guerreiro. A partir de agora, cada um dos membros do grupo vai passar por muitas aventuras pessoais e em conjunto também, desenvolvendo as suas habilidades e principalmente a sua personalidade. E no caso do Sokka não é nada diferente. Durante vários momentos podemos ver ele evoluindo em diversos sentidos, como por exemplo no episódio 4, durante a sua passagem pela Ilha Kyoshi. Ao chegar na ilha, os três são capturados e levados ao centro da vila para ser
Esse é legal que nesse momento acaba desconstruindo o machismo dele. Mas o Sokka, ele tem tanto crescimento, tanto intelectual e psicológico, com personalidade, como também em força de batalha, porque, mano, ele vai virar um excelente lutador. Eu tô louco pra quando chegar essa parte. Serem julgados. Assim que eles têm as suas vendas removidas, o Sokka pergunta onde estão os homens que Fora que ele é um baita de um pegador também, viu? O cara mais seduzente do Avatar. os emboscaram. Mas na verdade, não haviam homens. Quem havia os levado eram as guerreiras Kyoshi, um grupo de garotas treinada em combate furtivo e infiltração. Verdadeiras guerreiras de elite, que É seguiam a tradição. legal que o que ele fala é assim: cadê os homens que nos pegaram? Tá ligado? Tipo, extremamente machista. Ele nem acredita que ele tomou uma surra das meninas, mano. Muito babaca, velho, no começo. Da Avatar Kyoshi, que dava nome à ilha. E pra Sokka isso só não fazia sentido. Pra ele e pro seu orgulho, eles jamais seriam derrotados por um bando de garotas. Depois disso, Sokka vê as guerreiras Kyoshi treinando e diz que não queria interromper a sua dança. Lá, a líder do grupo, Suki, se desculpa pelo dia anterior, afinal elas não sabiam que ele estava viajando com o Avatar. E mesmo assim, mesmo ela sendo super gentil e receptiva com ele não perde a oportunidade de ser um arrombado. Isso, mas não fiquem assim. Eu sou o melhor guerreiro da minha aldeia. Puxa, o melhor é. Também Da sua aldeia toda. só tem umas crianças de 3 anos de idade lá, velho, que só pensam em ir no banheiro. Podia ser gentil e nos dar uma pequena demonstração. Sokka mete completamente o louco e diz que é o melhor guerreiro da sua tribo. O que bom. É verdade, mas não é lá grande feito quando a sua ilha só tem crianças. É. Suki, já percebendo esse migué dele, o desafia para mostrar um pouco das suas habilidades incríveis. E o óbvio acontece, o Sokka toma um pau da Suki. E esse é um dos momentos em que Sokka o e Sokka Suki. demonstra uma das qualidades mais importantes e até raras, a humildade. Ele retorna até as guerreiras Kyoshi e se desculpa por as ter insultado. E enquanto se ajoelha na frente delas, ele Isso pede foi que da elas hora. o ensinem. A Suki até abre uma exceção para ele, desde que ele respeite todas as suas tradições, o que inclui a vestimenta de guerreira Kyoshi. No início, ele fica bastante envergonhado, mas ao saber do simbolismo de cada elemento daquele uniforme, ele se orgulha de poder usar algo tão especial. Mas é aí que o Aang passa na porta É e sensacional acaba essa completamente parte. com seu orgulho de guerreiro. Mas apesar da zoada que o Aang deu nele, nada disso importava. Aí, só. Belo vestido. Sokka está realmente O Aang é aprendendo e maravilhoso, absorvendo né? as técnicas de batalha. E principalmente, ele está se conectando com a Suki, que é simplesmente a personagem perfeita para ele, e ninguém me convence do contrário. Infelizmente, louco. esse climazinho bom logo é quebrado quando o Zuko chega na ilha, e depois de lutarem bastante, eles percebem que a melhor opção é fugir. Afinal, eles eram os alvos. Ir embora significaria deixar a ilha em segurança, e assim eles fazem. Depois desse momento, o grupo conhece várias pessoas que marcam sua jornada de alguma forma, como por exemplo, o Jato, um garoto órfão que liderava um grupo de crianças contra a Nação do Fogo. Alguém É. que se mostrava um líder perfeito, confiante, decidido e tudo mais. Coisas que nem de longe o Sokka apresentava até ali. O episódio todo, inclusive, é sobre liderança, com a Katara e o Aang zoando e desacreditando do instinto do Sokka, o que é bastante irônico, já que os dois confiaram no Jato e no fim ele estava planejando inundar uma vila inteira da E o Nação da Sokka Terra tava só certo. para expulsar alguns soldados da Nação do Fogo. Ou seja, ele estava disposto a matar dezenas de inocentes em prol de vingança, algo que o Sokka descobre e até tenta impedir, ainda que nem mesmo seus próprios amigos acreditem nele. E isso só começava a mostrar o quanto o Sokka tem muitas características de um verdadeiro líder. E mesmo que não pareça, toda a sua jornada o guia em direção a esse destino. Ao fim do livro 1, o grupo chega até a tribo da Água do Norte em busca de um mestre em dominação de água pro Aang. Afinal, ele precisa dominar os 4 elementos e salvar o mundo. Pela minha memória, se não falha, é nesse momento que ele vai se destacar. Vai começar a se destacar. Lá tem toda uma trama super interessante sobre cultura e tradição. E em que machismo. a Katara é impedida de treinar combate simplesmente por ser mulher. E com isso ela acaba enfrentando o mestre da tribo. Cara, é simplesmente muito bom. Mas é um assunto que se encaixa mais em um vídeo dedicado a Katara. Ok. Então comenta aí se você quer ver um vídeo exclusivo pra dominadora de água mais poderosa de Avatar. Agora, voltando ao Sokka, na tribo da Água do Norte ele conhece a Yue, a princesa da tribo e também uma guia espiritual do seu povo. Já que quando ela era bebê, ela havia sido salva pelos espíritos da lua e do mar, que deram parte da sua vida pra ela. Sokka e Yue guiante. acabam se apaixonando bem rápido nos dias que eles passaram por lá.
mas infelizmente era um amor proibido. Afinal, Yue já estava prometida a outro membro da tribo, alguém que deixa muito claro não estar nesse relacionamento por gostar da Yue como Sokka, mas sim pelas vantagens políticas que se casar com uma princesa traria. Por conta desse compromisso, Yue decide se afastar do Sokka. Mesmo que ela também gostasse dele, ela sabia que não era o certo. E por conta dessa decisão, Sokka diz a entender. Afinal, ela era uma princesa e ele era apenas um plebeu da tribo do sul. O que obviamente não é a razão para aquilo tudo, e por isso a Yue o interrompe. A gente se vê, tá bom? Tá bom, Pegador. agora eu tô muito confuso. É aí que ela explica pro Sokka sobre o seu noivado e foge dali. Claro que tudo aquilo poderia, talvez, ser resolvido com um bom diálogo, mas não naquele momento, afinal eles estavam em guerra. A tribo da Água do Norte estava prestes a ser atacada por um grande contingente da Marinha do bagulho Fogo, pesado, e Sokka hein? é um dos principais membros do grupo de defesa. Por vir do mundo exterior e ter experiência contra soldados da Nação do Fogo, ele fica responsável por passar essas informações atualizadas para o líder de infiltração, Han, que era ninguém mais ninguém menos que o noivo da Yue, e também um babaca. E isso tira o Sokka completamente do sério, a ponto de eles simplesmente caírem na porrada. Por conta disso, o Sokka é retirado da missão, que o deixa muito puto, é claro, mas a razão para ele ter sido retirado do grupo é porque o líder da tribo tinha uma missão ainda mais importante para ele. Algo errado, Sokka? Ah, não. O Han está lá na missão ultra secreta e eu estou aqui afiando meu bumerangue. Está ótimo. Eu tenho uma tarefa especial pra você. Qual? Quer que eu limpe o quartel? Eu quero que você guarde a minha filha, a princesa Yue. Sokka faz um Guardar. excelente trabalho em proteger a princesa, mas, infelizmente, havia algo que nem ele nem ninguém poderia evitar, o destino. Em certo momento, o almirante Zal da Nação do Fogo fere mortalmente o espírito da Lua, que além de ser a fonte de poder dos dominadores de água, também era essencial no equilíbrio do mundo. E quando ele faz isso, toda a humanidade Bagulho fica é em muito perigo. A Lua triste. fica vermelha como sangue, então tudo fica preto e branco. E por conta Ó o disso, tio Airo. Yue decide devolver a vida que os espíritos haviam Airo se dado, posicionando mesmo que muito isso bom. significasse a sua própria morte. Ela Nossa. sacrifica Ó. a si mesma, salvando tudo. toda a humanidade e ensinando uma valiosa lição para Sokka: o auto-sacrifício. Você não tem que fazer isso. É o meu dever, Sokka. Eu não vou deixar. O seu pai me disse pra te proteger. Eu tenho que fazer isso. E ó quem Após tá esses lá, tio Airo. acontecimentos, a jornada ficaria ainda mais perigosa. E agora, Sokka e seu grupo precisariam amadurecer É sério, gente, assistindo esses vídeos dá vontade de ligar Avatar agora pra assistir. De verdade mesmo. Nossa, o desenho bom do caramba. ainda mais e se preparar para os novos desafios que virão. Mas eles vão receber ajuda. Aproveitando, gente, já que você talvez não saiba, a gente tem um canal chamado Canal Vini TV lá na roxinha também, onde a gente tá assistindo o desenho do Avatar. Então, chega com a gente, quarta-feira é dia, tá? Então hoje, no dia que tá saindo esse vídeo, 7 horas da noite lá, a gente vai estar assistindo Avatar junto. Então, só colar. E vamos lá. Fora, você pode dar o like no vídeo se você quiser e também se inscrever no canal. Fechou? Tamo junto. Ah, a Gold aí, ó a Gold. No livro 2, somos apresentados a um novo membro do grupo, Toph, alguém que inclusive já teve o seu vídeo dedicado aqui no canal, que caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar no card aqui em cima para você Já dar vi. uma olhada e também nos créditos finais desse vídeo. O Gold. grupo todo passa por locais diferentes nessa nova etapa da sua jornada, o que significa também encontrar inimigos novos, o que inclui enfrentar a Azula, que é simplesmente uma das melhores personagens da obra inteira, em Caraca. todos os sentidos, e que inclusive eu acho que vale um vídeo dedicado só para ela. O que você me diz dessa ideia? Comenta aí para eu saber se você também gostaria de ver um vídeo da Azula. Já o Sokka, por sua vez, tem o seu desenvolvimento um pouquinho apagado, ele fica um pouco mais de segundo plano, mas isso não significa que ele perde a sua importância ou algo assim, muito pelo contrário. É no livro 2 que o Sokka tem os seus momentos mais engraçados, eu diria, principalmente quando ele interage com a Toph, que é simplesmente incrível ver esses dois juntos. Isso maravilhoso. porque o Sokka simplesmente esquece por diversas vezes que a Toph é cega, e o seu jeito de lidar com isso é perfeito demais, velho. Ah, eu quero o cinturão de volta. Foi mal. Foi mal. O Sokka consegue mostrar nessa temporada o Maravilhoso. quão imbecil ele consegue ser, o quão idiota, mas não de um jeito ruim ou cansativo. Muito pelo contrário, é simplesmente incrível. É aqui, inclusive, que ele fica doidão de cacto. Um cara que já é louco por si só, imagina sob o efeito de substâncias entorpecentes. Cogumelo, amigo! Cogumelo gigante, amigo!
Mas apesar de toda essa palhaçada, o Sokka também lida com seus traumas e os seus medos. Ao reencontrar a Suki na passagem da serpente, por exemplo, ele demonstra estar super protetor demais, tentando a todo custo a manter segura, mesmo que ela não precise da sua ajuda. Isso chega num ponto tão absurdo a ponto de deixar ela desconfortável, o que leva a conversar com ele. O Sokka ter perdido a Yue na tribo da Água do Norte foi o suficiente para deixar ele super preocupado em também perder a Suki. Só de pensar nisso, ele não aceitava correr esse risco. Ainda assim, aquilo era uma guerra, e em uma guerra, infelizmente, as pessoas morrem. Essa era uma lição que o Sokka precisava entender, e principalmente aprender a lidar com isso. Mas é no livro 3 onde ele finalmente chega ao ápice do seu desenvolvimento. Em toda a sua trajetória, provavelmente o momento mais marcante de todos acontece no episódio 4 da terceira temporada. O nosso quarteto está deitado contemplando as estrelas, bem de boa, quando de repente um meteoro atravessa o céu. E ao cair perto deles, eles percebem que as chamas vão atingir uma cidade próxima, e por isso eles partem para impedir. Katara então sobe no mapa para dominar a água de um rio próximo até o fogo. Aang e Toph fazem trincheiras para segurar as chamas, e o Sokka fica lá, cuidando do Momo. E apesar de sempre ter sido assim, agora ficava claro que isso incomodava bastante. Afinal de contas, ele não podia sair voando por aí como Aang, dobrar a água como a Katara, agora vai ser o dobrar a treinamento terra dele, como a eu Toph. acho. Ele era só um cara normal com um bumerangue normal. Olha, eu agradeço o esforço, mas o fato é que cada um de vocês é tão incrível e tão especial, e eu não sou. Eu sou apenas o cara comum do grupo. Todos até tentam consolar ele, dizer que ele era sim muito especial e que tinham várias coisas que só ele conseguia fazer. Mas existia um jeito secreto de animar o Sokka, algo que a Katara sabia muito bem. Compras! Sokka então começa a procurar uma nova arma para revigorar a sua luta. Mas por mais que ele tente de tudo, literalmente, nada parece combinar. Até que ele finalmente vê lá no canto uma espada muito foda exposta na loja. E é aí que o vendedor diz que aquela é uma espada do mestre Piandao, que mora perto dali. E é então que eles percebem que muito mais do que a falta de dominação, o que faltava pro Sokka era um mestre. Todos ali tiveram alguém para os ensinar a dobrar o seu elemento. Olha, mano, eu já me arrepiei 2 vezes nesse vídeo de lembrar as coisas. Essa hora, nossa. Ô, empolgação. Menos o Sokka. Só ele nunca teve um mestre de verdade. E essa era a oportunidade perfeita para mudar isso. Ele vai até o castelo do mestre Piandao e o implora para ser treinado por ele. Mestre, o meu nome é Sokka e eu quero ser instruído para lidar com espadas. Sokka é um nome incomum. Deixe eu adivinhar. Você viajou centenas de quilômetros da sua cidadezinha, onde é o melhor espadachim, e acha que merece ser treinado pelo mestre. Sokka finalmente é aceito e começa a treinar os princípios do caminho da espada. Mas em cada lição ele demonstra pensar em uma solução completamente diferente do habitual, sempre usando da imaginação para poder superar os desafios propostos. E com o tempo isso realmente traz resultados. Ele melhora muito em pouquíssimo tempo, deixando até mesmo seu mestre impressionado. Por isso chega o momento em que o Sokka finalmente vai poder ter a sua própria espada. Mas ele não vai simplesmente escolher uma espada que o mestre já fez e boa. Na verdade, ele vai ter que fazer a sua própria espada. Piandao então diz que a coisa mais importante na criação de uma espada é escolher o material certo. E mais uma vez o Sokka pensa numa solução completamente fora da caixa. Ele decide sair para buscar o minério do meteoro que tinha caído no início do episódio. E assim que ele chega, a Toph percebe a sua presença e todos partem para recebê-lo. Nesse pouco tempo que ele esteve ausente, todos ali perceberam mais ainda o quanto ele fazia falta. Oi, gente, estão fazendo o quê? Sokka! Você voltou! Sentimos tanto sua falta. Diz uma coisa engraçada. Engraçada como? E depois de muito esforço, eles finalmente conseguem chegar até o castelo. Maravilhoso, gente. Engraçada cor. É a carência. Ai, mano, não aguento. Com um minério espacial. E lá o Sokka começa o processo para construir a sua espada única. É uma tarefa árdua e demorada, mas o Sokka faz com todo o cuidado do mundo, demonstrando a sua persistência e paciência, mais 2 características essenciais para um líder. E em breve conheceríamos mais uma característica do Sokka, a honestidade. Piandao então aprova o Sokka no seu treinamento, fazendo um discurso muito motivador sobre as suas qualidades. Você demonstra algo além disso. Criatividade, versatilidade, inteligência. Estes são os traços que definem um bom espadachim. Mas ao fim dessas palavras, Sokka percebe que ele na verdade não é digno e revela toda a verdade sobre si e sobre os seus amigos também. Eu não sou quem pensa que sou. Eu não sou da Nação do Fogo, eu sou da tribo da Água do Sul.
É então que o mestre, aparentemente desapontado, começa a o atacar. Aang e os outros se preparam para lutar, mas Sokka diz que não, que aquela luta era dele, sozinho. A luta acontece, mas é bem diferente do que imaginamos. Só que, no meu lembrar, o mestre dele tá testando ele. Vamos ver. Piandao é, obviamente, muito superior ao Sokka, tanto em habilidade, esperteza, experiência, em tudo. Afinal, ele era um mestre. Mas durante todo o confronto, Sokka demonstrava as capacidades que foram citadas. Criatividade, versatilidade, persistência. Tudo isso levava a lutar de uma maneira diferente do que seria esperado. E isso deixa o Piandao muito orgulhoso. O treinamento realmente tinha funcionado. Claro que no fim era impossível Sokka vencer um mestre, e por isso ele acaba rendido no chão, o que não o impede de ser parabenizado pelo seu mestre. Excelente trabalho, Sokka. Piandao então revela que desde o início sabia que o Sokka não era da Nação do Fogo, e sim da Tribo da Água, e que também ele estava acompanhando o Avatar. Ele sabia de tudo, basicamente. Mas por fim ele diz que a arte da espada não pertence a nação alguma, nem mesmo a sua, e que a partir de agora o Sokka deveria continuar o seu treinamento para que um dia ele se tornasse um mestre ainda melhor que ele. Conhecer o mestre Piandao e ser treinado por ele foi decisivo na jornada de Sokka, o que o ajudaria a forjar o seu próprio destino a partir daquele momento. Caraca, muito bom, mano, muito bom. Isso eu não lembrava. A jornada de toda a equipe estava chegando no seu momento mais importante. Tudo pelo que treinaram e lutaram por todo esse tempo estava em jogo agora. O plano era aproveitar um eclipse solar e invadir a Nação do Fogo, acabando com a guerra de uma vez por todas. Isso porque, durante um eclipse solar, os dobradores de fogo perdem a sua dominação. E por isso, esse era o momento perfeito para uma invasão. Para que essa invasão fosse possível, eles reuniram todos os antigos amigos da sua jornada e começaram os preparativos para a batalha. Mas estou preocupado, Sokka. Alguns desses homens não são exatamente do tipo guerreiro. Isto aqui não parece nada com pântano. Para ser mais exato, Sokka pediu ao pai para encontrar e recrutar cada uma dessas pessoas. O que inclusive é muito bom de ver toda essa galera reunida. A gente vai lembrando de vários momentos durante a história, é bem satisfatório. Agora, com todos reunidos, era o momento de explicar os detalhes do plano. Um plano inteiramente desenvolvido e pensado por Sokka, que mais uma vez aplicava sua genialidade e criatividade em cada detalhe. Todos estavam ali reunidos em prol do mesmo objetivo. Mas por ter que falar na frente de tanta gente, o Sokka estava bastante nervoso. Deu dó de ver, sinceramente. Eu e a Katara encontramos o Aang congelando em um iceberg. No início eu não gostei dele, mas aí fui gostando com o tempo. Aí fomos ao Templo de Ardo Azul, onde vivia... Tanto que o seu pai, que já era um líder experiente, toma a frente para ajudar o filho. Ele explica o plano de uma forma bem melhor que o Sokka, uma que inspira todo mundo a lutar. Mas apesar desse clima de confiança que todos sentiam, Sokka obviamente ficou abatido. Ele sentia que havia falhado no seu momento da verdade, mas Aang, como um jovem de 100 e poucos anos, explica que aquele não era o momento da verdade do Sokka, não na frente de uma plateia, mas sim lá, no campo de batalha. Seria lá o lugar onde o Sokka deveria mostrar as suas habilidades e provar as suas capacidades. Por Fora mais aquele que fez o plano, né, gente? Inseguro sobre as suas habilidades, principalmente quando comparado ao pai, que era a sua maior figura de inspiração, ele havia pensado em um plano bem diferente, que levava em conta praticamente todos os desafios que poderiam encontrar pelo caminho. Ele literalmente bolou um submarino baseado em dobra d'água, não tem jeito, o cara é um gênio. Mas, assim como na realidade, nem tudo são flores. Ixi, o pai morreu. Pai! Por conta dos ferimentos, o Hakoda é impedido de lutar, o que era uma péssima notícia, já que era ele quem estava liderando o ataque. E assim o Sokka entendeu o que o Aang queria dizer. Esse era o seu momento da verdade. Era hora de mostrar que ele tinha mesmo o que era necessário para liderar. Finalmente se tornar o guerreiro que ele nasceu para ser. Sokka então assume a sua posição de liderança e guia todos até a vitória. Por conta do seu elaborado plano e das suas ordens rápidas, tudo corre conforme o planejado. O eclipse finalmente começa e Aang chega até o Palácio do Senhor do Fogo. Mas infelizmente, o plano já havia falhado antes mesmo de começar. A informação havia vazado e todos os nobres do fogo estavam agora escondidos em um intrincado sistema de abrigos subterrâneos. E isso faz com que toda a equipe perca o tempo de vantagem procurando por eles. Assim, a janela do eclipse acaba e eles são obrigados a se retirar em derrota. Mas, infelizmente, a Nação do Fogo conseguiu destruir completamente os submarinos, sendo essa a única rota de escape do grupo invasor. E por isso, apenas uma pequena parte consegue escapar voando no APA, obrigando a maior parte deles a ficar para trás. Todos os adultos se sacrificaram pelos mais jovens. Cada um deles se despede dos pais e dos amigos que ali ficariam, sabendo que aquela poderia ser a última vez que eles se veriam. Tchau, pai. Não vamos ficar longe por muito tempo. Eu prometo. Aang sabia da derrota moral que sofreram e principalmente que ele havia falhado novamente. Obrigado a todos!
todos por serem tão corajosos e tão fortes. Eu vou compensar vocês por tudo. Assim como o Aang se sentia culpado, Sokka também. Afinal, era o seu plano ali. Todas aquelas pessoas só foram capturadas pela falha do Sokka. Todos se sacrificaram por aquele objetivo. E por isso ele não mede esforços para resgatá-los. Principalmente quando recebe a informação que alguns prisioneiros estavam chegando em uma prisão de segurança máxima da Nação do Fogo. A essa altura, o Zuko já fazia parte da equipe Avatar. Algo que também já vimos detalhadamente no vídeo dedicado ao personagem. Bom que eu vídeo, vou deixar tá aqui no aqui canal no card também. e também nas recomendações finais, caso você ainda não tenha visto. Corre lá que ficou bem legal, acho que você vai gostar. Eles se infiltram na prisão na esperança de encontrar o Hakoda e mais algum membro da equipe de invasão. E por sorte, depois de bastante dificuldade, é claro, eles conseguem resgatar não só o Hakoda, mas também a Suki. Isso mostrava o quanto o Sokka havia amadurecido e desenvolvido mais ainda suas capacidades. Ele estava se tornando cada vez mais um líder que se preocupa com os outros, alguém disposto a se colocar em perigo pelos demais, algo que ficaria ainda mais claro durante a sequência final da obra, o momento em que tudo seria decidido. Batalha final agora, hein? O plano de invasão, infelizmente, foi um fracasso, e isso poderia significar a vitória final da Nação do Fogo. Afinal, se o dia do eclipse era o momento em que os dominadores de fogo perdiam o seu poder, o dia do cometa Sozin era quando eles ficavam ainda mais poderosos. Tudo pago. E esse dia estava próximo. Aang e sua equipe precisam impedir o Senhor do Fogo Ozai durante o ápice do seu poder, uma situação de muito mais desvantagem, e por isso muita coragem seria necessária, principalmente quando Aang desaparece no meio da noite, justamente no dia anterior à chegada do grande cometa. E esse era o momento em que uma liderança forte faria toda a diferença. Cada membro da equipe se prepara para desempenhar um papel importante para finalmente acabar com a guerra de uma vez por todas. Zuko e Katara vão para a Nação do Fogo derrotar a Azula. A Lotus Branca vai retomar Ba Sing Se para entregá-la novamente ao Reino da Terra, que eram os donos originais. Já o Sokka decide que apesar do Aang não estar presente, era necessário confiar nele. Afinal de contas, derrotar o Senhor do Fogo era o seu destino, algo que só ele poderia fazer. Ele então decide preparar o caminho, destruir a frota de aeronaves e impedir o avanço da Nação do Fogo. Mesmo que ele fosse apenas um cara comum com uma espada espacial, era hora de provar o seu valor de uma vez por todas. Sokka então se une com a Suki e com a Toph para colocar o plano em prática. E durante essa sequência, o trio enfrenta diversos dobradores de fogo no ápice do seu poder. E graças à criatividade do Sokka, as habilidades da Suki e o poder da Toph, eles conseguem parar muitas aeronaves. Caraca, o que com mano, certeza e a Toph significava dobrando salvar metal, a vida de pelo inúmeras amor. pessoas. As aeronaves começavam a cair uma a uma por conta dos ataques que eles causavam. Mas Toph, por mais poderosa que fosse, não estava em uma situação muito propícia. Afinal, era um balão de guerra gigante flutuando a centenas de metros do chão. Ali ela não via praticamente nada, e por isso, em determinado momento, eles são cercados e acabam caindo. Minha perna! Segura, Toph! Sim, capitão! Sokka até consegue salvar a Toph por muito pouco, mas machuca a perna e o braço durante o processo. Agora, cercados, não havia muito a ser feito. Sokka então lança o seu bumerangue em um dos soldados e a sua espada espacial em outra, o que o salva por um instante, mas infelizmente não era o bastante. Toph chora enquanto segura a mão do Sokka, já sabendo o que a queda significaria, e mais ainda em perceber que todo aquele sacrifício havia sido em vão. Felizmente, a Suki chega e salva os dois nos momentos finais. Boa. Nesse meio tempo, a Katara havia derrotado a Azula e o Aang havia retirado a dominação do Senhor do Fogo Ozai, acabando com a guerra. Claro que tudo com muito desafio, dificuldade e significado. E pensando agora, a jornada inteira de Avatar renderia um vídeo enorme contando cada detalhe. Mas por hoje, vamos focar no nosso protagonista, o Ia ser idiota da hora perfeito. um vídeo desse, Alguém hein? que começa sendo uma pessoa cheia de preconceitos de todos os tipos, alguém pessimista e desmotivado, mas que termina sua jornada sendo um membro essencial para o grupo, um amigo e um irmão excepcional, um guerreiro com habilidades e inteligência única. Tudo isso sem nunca deixar para trás o que fez ele ser tão amado por todos nós, sua idiotice e humor nos momentos exatos. Esse, senhoras e senhores, é Sokka da Tribo da Água, simplesmente o melhor e o maior alívio cômico já criado, também Olha. conhecido como o idiota perfeito. Muito bom esse vídeo, família. Bom, eu espero de coração Família, que você... o negócio é o seguinte, vídeo sensacional do canal Daniel Moraes. Vou deixar o canal dele aqui na descrição também. Vai lá dar uma moral, vai conhecer. Também se inscreve, curta esse daqui, vai ajudar muito. E não esquece de ir lá na roxinha, tá ligado? Quarta-feira, dia de Avatar, 7 horas da noite, horário de Brasília. Fechou? Até o próximo vídeo. Falou! Deixa eu ver aqui.